O exaustor estava fazendo muito barulho, eu desliguei a outra live. Seguinte, vamos trabalhar. Hoje tem aula de foco em solução, com tetralema, etc, 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 etc. Vou explicar um babado para vocês. Foco em solução foi a metodologia que eu estudei que mais mudou o meu jogo, tá certo? Estudei muita coisa pelo mundo, fiz psicologia, fiz um monte de terapia, sou formada em comunicação e pedagogia, um monte de coisa. Trabalhar com foco em solução foi o que mais mudou o meu jogo. Por quê? Porque nós, latinos, somos viciados em problema. A nossa comunicação é o que eles chamam aqui de comunicação entre ramas. Entre ramas é assim, você dá muita volta para falar mesmo para uma coisa simples, certo? Isso é o tipo de comunicação latina, principalmente na América Latina. Se você conhecer alguém hoje, uma pessoa nova na sua vida, você conta quantos segundos nessa conversa ela vai começar a reclamar de alguma coisa. Então, a nossa reclamação é um idioma padrão. O reclamar como construção de realidade, né? Como idioma padrão. E a gente tem um segundo problema, que é o racha da desgraça. Ou seja, a pessoa, um diz que tá com dor na unha, outro diz que tá com dor na cabeça, outro diz que tá com tumor, outro diz que vai morrer em 15 dias. E isso faz com que a gente entre num processo de disputar com o outro a atenção. De disputar com o outro quem se destaca mais nessa conversa. E aí, quando eu estudei foco em solução, isso me trouxe muita clareza em muita coisa, né? Quantos de nós já perdeu um amigo porque quis ajudar o amigo e o amigo não queria melhorar? Justamente porque esse vínculo que eu tenho com o problema, com tudo que dá errado, me faz não querer que a coisa dê certo, mesmo que eu, da boca para fora, eu diga que eu quero. Então, ontem a gente fez um atendimento de constelação de imóveis, né? No projeto do Constela Casa. Eu vou abrir outra turma do Constela Casa, porque tem muita gente me pedindo. Então, quando eu vou fazer uma dinâmica de um imóvel, isso aqui é um imóvel, certo? Porém, o que é que vai aparecer? Qual é a história que está pendente? Qual é a relação que está pendente, que aconteceu aqui dentro, que não foi resolvida e que por isso esse imóvel não consegue ser vendido, esse imóvel não consegue passar no inventário, por exemplo. Por quê? Porque devendo, essa frase é minha, devendo foi o jeito que eu encontrei de continuar te vendo. Quando eu acho que o outro me deve algo, que a vida me deve, que a minha mãe me deve, que meu irmão me deve, que enfim, eu não consigo sair dessa relação. Eu não consigo renunciar a essa cobrança, a essa vingança. O que mais derruba a gente não são os problemas de hoje, são as vinganças do passado. Anota isso. O que mais atrapalha a tua vida são os projetos de vingança do passado. Por quê? Porque vingança é uma palavra forte, às vezes a gente não quer utilizar. Então a gente usa a palavra dívida. O outro me deve e eu não abro mão de cobrar. Eu não renuncio à cobrança. Eu não renuncio de mostrar para ele que ele tá errado, de jogar na cara dele, de falar para as pessoas, né? Quando alguém vem falar mal da mãe para mim, eu digo agora olhe para sua mãe e diga mamãe, eu fiz mais uma vez. Eu não perdi a oportunidade de falar mal de você aonde eu chego. Aí a pessoa, digo porque eu não sei quem é sua mãe, nunca vi, mas você já, né, colocou na mesa a dívida que você tem com ela. Você não sabe o que ela fez, porque quando eu era pequena... Ah, mas isso aí eu tô só contando. Eu tô só contando. Não tenho nenhum problema com a minha mãe, graças a Deus, eu tô só contando. E aí eu fico bem, né, quietinha no meu lugar, guardadinha. E isso vai... Isso é um efeito dominó, né? Eu tenho uma injustiça, eu elaboro um plano de vingança, eu elaboro uma cobrança constante. E para onde é que eu tô olhando? Para trás. Eu não tô olhando pro meu futuro, pro que eu quero, pro que é bom para mim. E aí eu nem sei. E aí é nesse ponto que eu quero chegar, que eu tenho percebido que as pessoas não sabem elaborar uma conversa bacana. Não sabem elaborar uma conversa construtiva, uma conversa legal. Elas falam para mim, Leiliane, eu não sei como dizer isso pro meu chefe, eu não sei como organizar isso, eu não sei como escrever esse e-mail, eu não sei como dizer isso para minha mãe usando outras palavras. Então a gente está tendo uma questão de vocabulário, ou seja, nós estamos viciados em algumas palavras, em algumas frases, e parece que a gente não tem mais outras frases para usar, a gente não tem mais outro vocabulário, porque o nosso cérebro se acostuma a pegar esse caminho mais rápido, tá certo? E aí, quando eu trabalho com a comunicação com as pessoas, é justamente nesse lugar de, ok, como eu vou dizer o que eu quero dizer? Porque eu não abro mão de dizer o que eu quero dizer, mas como eu vou dizer o que eu quero dizer
de forma responsável, gentil, bacana, sem machucar ninguém. Será que eu consigo? Né? Nossa, Liliane, é difícil? É muito difícil. Muito difícil. Hoje eu estava preparando a aula da noite e a gente tem uma lista de 14 frases destruidoras de relacionamento. Né? Como destruir relacionamentos, como destruir possibilidades de solução. É que a minha apostila não está aqui. E aí, quando eu faço essa aula, eu falo, gente, vamos marcar um bingo, né? Vamos ver quem marca essas frases, quem utiliza essas frases o tempo todo. E a maioria das pessoas diz, Leiliane, eu marquei bingo. Eu falo as 14 frases destruidoras de relacionamento, 14 frases que geram conflitos. Quando eu leio as frases, que eu faço o material daqui, né, da Alemanha, as meninas falam, nossa, não é possível que eu me comunico desse jeito. É possível. Por quê? Porque você não fala o que você quer dizer. Você fala o idioma das suas dores. Aquilo que te dói determina o que você fala. Tanto que se eu deixar você falando um pouquinho, aí você diz, nossa, mas é porque no fundo eu acho que. Mas é porque quando eu me lembro que. Mas é porque quando eu era pequeno, tal. Ou quando eu morava na casa da minha mãe, tal. E aí você vai buscar aquela ferida que é o gerente da tua comunicação. E isso é muito sério. Porque quando eu falei hoje da questão da crítica, eu recebo profissionais maravilhosos, porque eu monto produto para as pessoas, né? Eu trabalho muito mais no backstage. Então, eu montei um produto semana passada, muito bacana. Aguardem que vai sair daqui pro final do ano. E a primeira coisa que a gente percebeu foi que o dono, que é um produto físico, né? Que o dono da indústria, ele não consegue avançar. Ele não consegue crescer. Ele não consegue dar esse passo de montar um outro produto, de vender mais. Toda hora que a gente trazia algum planejamento, ele trazia uma dificuldade. E aí vem a parte terapêutica, né? E aí eu falei, cara, qual é o seu medo de verdade? Qual é o seu medo de verdade? Aí ele disse, eu tenho medo de passar pelo que a minha mãe passou. Digo, então, você não está gerindo a sua empresa hoje, que é uma empresa grande, né, que tem 12 funcionários, para a sua família ou para o sucesso. Você está gerindo a empresa hoje para o medo do que aconteceu com a sua mãe. É isso? Ele disse, Então, nós viramos, como diz o Maturana, especialistas em medo, né? Então, o gerente da sua empresa, o gestor da sua empresa é o medo. E aí, a gente foi trabalhar essas questões para eu poder avançar. Então, quando eu falo que eu atendo pessoas muito competentes, muito capacitadas e que não conseguem fazer dinheiro, é nesse lugar que elas estão. Elas têm todas as possibilidades do mundo de fazer a coisa acontecer e não fazem, porque tem medo de alguma coisa. E muitas vezes esse medo nem é dela. Esse medo é uma herança, é um medo que alguém muito próximo viveu e daí para frente é só para trás, tá? Por isso que as coisas vão se costurando. Chegou muita gente nova no meu perfil, porque viralizou um vídeo meu que eu começo falando do Bolsa Família, justamente para trazer a reflexão de como nós aprendemos a odiar o outro de forma gratuita. E aí, anota isso. Anota. A rede social, essa rede aqui que a gente tá, a rede social, ela é um lugar de ódio. O combustível da rede social é o ódio. O combustível desse motor aqui é o ódio. Por quê? Porque o que dá engajamento é o comentário. E nós não estamos acostumados a elogiar. Nós não somos acostumados a elogiar o outro, a valorizar o outro, a estimular o outro. Nós somos estimulados a criticar. Nós somos criticados, punidos, ameaçados. E isso é uma cultura, independente do lugar do Brasil que você nasceu. Por exemplo, por que a gente não tem um programa de que se eu não tiver nenhuma multa durante o ano, o meu IPVA tem desconto? Não tem, eu vou pagar o mesmo IPVA. Mas se eu pisar na linha, eu já tenho uma multa enorme. Ou seja, a punição existe. O estímulo a não errar não existe. Entende? Então, por que a gente é o segundo país no mundo em consumo de rede social? Porque nós gostamos de criticar, de punir, de apontar o erro. Então, o combustível da rede social é o ódio. É eu olhar para você, encontrar uma coisa para te odiar e meter a faca. Né? Então, quando eu comecei esse vídeo com a história do Bolsa Família, por causa da pérola do nosso querido Luciano, era justamente para perceber isso, para as pessoas
Persiga, falei, olha, você tá treinada a me odiar, você nunca me viu na vida, eu moro na Europa, e você me odeia nesse momento por causa desse vídeo, porque eu falei alguma coisa. Então, a gente perceber essa doutrinação do ódio. Eu preciso perceber por que que eu odeio alguém, para quê, para que serve isso, e da onde eu tirei isso. Da onde? Quem colocou esse esgoto dentro de mim e eu tô alimentando? A Paula, peraí, Paula, que agora a idade chegou. Cara, eu tô muito cega. Entrei, já caiu aqui a ficha, obrigada. A mulher, conta mais. Eu gosto quando vocês contam assuntinho. Eu não tenho tempo pra fazer live agora, que eu tenho que ir pra minha bela aula de costura. Porque como eu trabalho com comunicação, eu tenho que estudar idiomas para poder traduzir as coisas. E aí eu faço aula de costura em holandês para treinar o holandês, para aprender o holandês. Por quê? Porque é o que tem para hoje, meu amor. É o que tem para hoje. Tiradinho tem que estudar. E a vida é essa. Eu não sei fazer OnlyFans, não é verdade? Eu não sei vender curso de ChatGPT. Eu não sei fazer as coisas erradas, né? Mamãe... Tem um áudio que circula, né? Minha mãe me criou pagando imposto, né? Com medo de perder o réu primário, agora tem que fazer as coisas direito, e aí eu vou ali estudar. Não que eu já não tenha estudado hoje, né? Já preparei a aula também do estudo livro, das constelações das doenças, e aí é isso, né? Aí os informáticos falam comigo, como é que em tempo de inteligência artificial tu ainda lê livro para fazer aula? Eu digo, exatamente, porque quando esse papoco da inteligência artificial cair é de uma vez, tá? aí os mentores caíram igual a dominó, né? Porque frase de efeito não paga boleto, tá certo? Esse negócio de ficar estimulando, de não sei. Frase de efeito não paga boleto. Motivacional não paga boleto, tá? E as pessoas já entenderam isso. Essa fantasia, essa febre de que tudo vai dar tudo certo, de botar uma música, vamos dançar, vamos se abraçar e vai dar tudo certo, não vai, meu amor, tá? Não vai. A gente precisa se preparar para crescer, tá? Ontem eu atendi uma cliente, quem teve na constelação ontem, maravilhosa, podia estar faturando o dobro, mas não consegue, por quê? Feridinha lá da infância para resolver. E aí, bate sempre. Sabe aquela pessoa que podia faturar 20 mil, bate sempre em 10? Chegou 10 mil, não consegue passar dali? Aí o povo diz, isso é teto do merecimento. Não, não é teto do merecimento. Te digo, não é teto do merecimento. É que se você passar desse valor, você vai renunciar a alguma vingança de alguém. Ponto. Quando você passar dali, você vai ter a sensação de que você esqueceu que alguém te deve alguma coisa. E aí você prefere renunciar para poder voltar e continuar cobrando. Geralmente os pais, né? Muito comum os pais. Porque o único jeito do adulto voltar para casa é a falência financeira e eu não tenho mais tempo. Chega, tchau.